Eu me chamo Dilene Mafra, sou graduada em Rádio e TV, graduanda em jornalismo, mestre em Ciências da Comunicação, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. Na minha vida de mercado, eu fui várias coisas na área da comunicação, mas sempre nos meios eletrônicos. Fui produtora, fui repórter, fui editora executiva. Atualmente, né, a minha função profissional na academia é como coordenadora dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e design aqui do Centro Universitário do Norte, da Uninorte. Para você querer ser um radialista, para você atuar no rádio, primeiramente você tem que ouvir o rádio. Então eu lembro da minha infância, né, na minha família, ouvindo rádio, ouvindo a difusora. Então meus pais, né, primeiro acordando, tomando café, e a gente ouvindo o rádio e ia se apressando para poder chegar na aula. Tinha uma tia que era apaixonada por rádio. Eu lembro da minha irmã mais velha arrumando a casa, ouvindo rádio. Então, para mim, primeiro o rádio teve essa relação com ouvir o rádio, dele fazer parte do meu cotidiano realmente, né? E depois, a minha primeira experiência profissional com o rádio, ela se deu na Fundação Rede Amazônica, né? Então, eu fiz locução e apresentação na Fundação Rede Amazônica e eu fui estagiar. Fui estagiária da Rádio Amazonas, fui estagiária do jornalismo da TV Amazonas, do Amazonsat. Depois eu fui contratada e fiquei anos lá como produtora executiva, como repórter, né? E editora de jornais, né? Então foi quando eu fui mais pro lado do jornalismo de televisão. Mas o rádio nunca morreu para mim, né? Nunca, pelo contrário. Depois eu tive várias oportunidades. Fui locutora de rádio de shopping, da Rádio Mall, né? E até hoje eu tenho material que eu gravava na época, né? Rádio Mall, a trilha sonora do seu lazer, né? Eu tinha que saber fazer a locução de shopping, né? Para seduzir os clientes, falar das promoções, e estava na web, então o pessoal de vários lugares do mundo me ouvia. E era muito legal viver essa experiência. E penso que é assim, a minha grande paixão, né, dentro de tudo isso, desse universo, é o rádio. Que é para o rádio que eu me dedico aí há muitos anos, né, um entendimento melhor, o meu objeto de vida, de pesquisa, né, e eu venho sempre já olhando para ele, buscando saber mais, e quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono. No Amazonas, o rádio chegou estatal, ao contrário de muitos outros estados brasileiros. Aqui a gente teve uma visão econômica estatal. Efigênio Salles, ele fundou a Voz de Manaus com o intuito realmente de erguer a economia do estado, porque ela vivia a primeira crise da borracha, né? Então, foi em 1927, quando ele cria a rádio A Voz de Manaus, e aí a rádio ela foi já transmitida para outros 16 municípios ao mesmo tempo, né? Inserindo Manaus. Então, vinham instalar aqui por conta do retorno financeiro que tinha na época o investimento em goma, né? E com também a questão das exportações, né? Do látex, né? Então o rádio ele sempre teve muito relacionado com a subsistência do lugar. E aí, depois de um tempo, o rádio se tornou realmente comercial. Nós tivemos as grandes emissoras de rádio que foram surgindo, né? De acordo com o livro do Luiz Eugênio Nogueira, a gente tem a Voz de Manaus, depois que sai Efigênio Salles, a gente tem o jejum radiofônico, 7 anos sem rádio, aí volta a Voz da Baricéia, evolui para a Rádio Baré, que vem para cá, que era de Assis Chateaubriand, que vem outros profissionais de fora. Depois, um desses profissionais, José Cláudio, funda a difusora. Depois, os Asher Pinto fundam a Rio Mar. E depois vão surgindo as outras rádios. A primeira FM Estéreo, a Rádio Tropical, que é a Rádio Cidade hoje, né? E as demais foram surgindo com o passar do tempo, né? Mas o que é interessante a gente entender é que a gente tem um paradoxo. Uma realidade é na capital, Manaus, e na zona metropolitana e nos interiores, né? Em outros municípios a gente tem um paradoxo. E um município também se destacou muito tecnologicamente, que foi Parintins, por conta da prelazia, né? Então eles tiveram altos investimentos lá
né? E tem rádios aí muito antigas que fizeram a diferença, né, na história do rádio. Então o rádio viveu o apogeu aqui, as agremiações das rádios, o que a gente vê hoje na Eduardo Ribeiro é bem parecido com o que se via com as agremiações da Baré versus a difusora, né? Então o rádio se consolidou comercialmente, mas não se compara ao que é o negócio rádio no grande eixo Rio-São Paulo, né? Então, o rádio é mais cultura, realmente, mas tem gente que ganha dinheiro sim com rádio, sobrevive, né, e que construi um patrimônio com rádio. O rádio, ele ajudou a integrar a Amazônia. A gente tem uma peculiaridade, né? O nosso estado, ele tem dimensões continentais. Imagina a dificuldade que era para que essas pessoas tivessem acesso à informação. E o rádio foi lá, levou a informação, falou com o caboclo que estava no meio do rio pescando, né? Falou com o pessoal das casas de farinha, e naquela linguagem, na oralidade, né? Enquanto que as pessoas até na cidade não tinham algumas informações, o caboclo do interior tinha, porque o rádio era dia a dia dele, era o cotidiano dele, né? Então o rádio, ele integrou a Amazônia, ele fez o diferencial, ele fez parte, sim, da história do nosso estado, da cultura do nosso estado. Então, por isso que o rádio não vai morrer aqui. E a gente vai ter que reaprender a lidar com ele, né? Os estudiosos do rádio, dentro desses movimentos que a gente está vendo, do rádio enquanto negócio, o rádio está tendo que se reinventar como todos os meios tradicionais, né? Rever seus modelos de negócio. Ninguém vai fazer comunicação só por amor, vai trabalhar só porque é preciso informar, alguém tem que pagar a conta. Então, todos os donos desses veículos, dos conglomerados, eles estão se reinventando e repensando os modelos de negócio. E o rádio está passando por um grande movimento, né, que é a migração das rádios AM para FM. Isso tem impactos enormes. Tem emissoras que não têm condições de investir o que tem que investir. Tem uma burocracia muito grande envolvida nisso. As ondas médias, elas vão ser desligadas, né? Então imagina, vai deixar de existir o rádio amplitude modulada, né? Então, amplitude modulada, ondas médias. O rádio precisa se reinventar, está indo para FM, né? Então a FM, ela tem uma outra linguagem, ela tem outras peculiaridades, também é mais audível em alguns lugares, né? Mas o que a gente precisa entender? Que os donos das emissoras, os profissionais, o próprio ouvinte, eles precisam se preparar para as grandes mudanças que vêm pela frente, né? E o futuro do rádio está no smartphone, na internet, né? A gente tem que dar as mãos e seguir adiante, fazer meia culpa e seguir. Na era digital, todos os meios tradicionais estão passando pelo processo da convergência, né? Então, aos radiofônicos está o grande desafio de conquistar novos públicos, né? Em tudo que a gente vive, a gente tem que pensar na sucessão, nas futuras gerações, e a gente precisa, sim, construir movimentos que façam com que essa cultura ela seja renovada de acordo com as novas realidades que estão postas, né? Então a gente tem que pensar no jovem, tem que pensar na criança, e como é que vai ser a relação dele com o rádio? Que rádio é esse que eles vão ouvir? Que rádio que eles vão interagir? Que rádio que eles vão ajudar a refazer? Né? Trazer novas sugestões. Muita gente chega e me pergunta, professor, o rádio vai morrer? Eu juro por Deus, é a pergunta que eu mais ouço quando eu vou falar de rádio. Gente, o rádio não vai morrer. Rádio é cultura, rádio é emoção, rádio é a nossa extensão. Quem já disse isso? McLuhan, lembra? Né? Então, o rádio é mágico, Schober disse isso, né? Então, são diversos autores que falam, pensam no rádio e falam isso, né? O rádio passa, sim, pelos desafios que todos os meios têm passado diante desse boom da tecnologia digital. Mas ele também está se reinventando. Tem um movimento muito forte, pesquisadores de
todo o país se reúnem na reunião anual da Intercom, no grupo de rádio e mídia sonora, do qual eu tenho a satisfação, o orgulho de fazer parte. Eu estou lá representando a Amazônia, o Amazonas, né, levando um pouco da nossa realidade. E a gente tem pensado, sim, em movimentos de como refletir sobre esse rádio. Então, rádio é, sim, um campo profissional a se estender, né? Então, todas essas teorias que a gente está vendo do marketing digital, da reinvenção, das multiplataformas, isso é aplicado ao rádio. E a gente precisa de gente que seja apaixonada pela linguagem sonora, que seja apaixonado pelo rádio, para ajudar a fazer e a pensar sobre o futuro desse rádio. Então, na Amazônia, como eu falei, o rádio é cultural, o rádio é uma paixão e o rádio é a nossa extensão, né? Então, ele tem uma coisa que é fundamental, ele não exclui. Né? Então, a oralidade, que é uma das primeiras culturas comunicacionais, né? Vem no rádio perdurando, cortando o tempo, a linha do tempo. Né? E eu lembro bem de um texto do professor Eduardo Merit, que chama O Ensino do Radiojornalismo em Tempos de Internet. Ele diz nesse texto que o rádio ensinou a internet a fazer comunicação em tempo real. Os processos de produção de conteúdo, como a rádio escuta, né, a notícia de hora em hora, né, que é o fluxo contínuo, foi o rádio que trouxe primeiramente. Então veja como que o rádio ajudou os outros meios a também construírem as suas linguagens. Então, um meio de comunicação que tem uma importância tão grande para o desenvolvimento do nosso país, da nossa Amazônia, que tem se reinventado, que também tem vivido grandes desafios, né, ele vai se tornando cada vez mais forte e ele não vai morrer. Então, meninos, se vocês acreditam no rádio, se vocês gostam de rádio, então façam rádio. Depois me chamem que eu quero saber o que vocês estão aprontando, viu? Um grande beijo para todos os estudantes e professores de RP da UFAM.